Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre as cartas de Santo Inácio de Antioquia. Ele morreu mártir em Roma no ano 110. Vamos trabalhar a carta aos Romanos, nossa leitura e comentário. É uma carta que fala sobre a mística do martírio. Inácio, ele era chamado também Teóforo, portador de Deus. Foi bispo em Antioquia, na Síria. Foi feito prisioneiro por causa da fé e levado a Roma para ser justiciado, condenado à morte, e assim morrer mártir, testemunho da fé, quando o imperador era Trajano. Na primeira estadia, ele esteve junto a Policarpo, bispo de Esmirna. E dali que ele escreveu esta carta aos Romanos. É um tratado de mística, não é, vamos falar tratado, mas é uma reflexão, uma meditação sobre a mística do martírio, daquele que não vai renunciar à fé, daquele que morre por fidelidade a Cristo e jamais quer abandonar o Senhor que ele acredita. É preferível a morte que falsear o Evangelho ou renunciar a Cristo para se ter um pequeno tempo passageiro de vida e assim perder a vida eterna. Vamos então fazer o comentário. É o nosso nono encontro. Nesse nosso nono encontro, nós vamos trabalhar do capítulo 1 ao capítulo 4, mais a introdução que ele faz à carta, a saudação. Ele começa essa carta dizendo: Inácio, também chamado Teóforo, isto é, portador de Deus, a igreja. Então, a igreja aqui é o destinatário, que recebeu misericórdia. Então, nós vamos ver todos esses adjetivos que caracteriza para Inácio a igreja de Roma naquela antiguidade. É o reconhecimento desta realidade da igreja de Roma e o seu significado para a antiguidade. A igreja, isto é, que recebeu misericórdia, é uma igreja perdoada, recebeu a misericórdia e o anúncio do Evangelho, pela grandeza do Pai Altíssimo, porque o Pai é princípio e fim de todas as coisas, e de Jesus Cristo, seu Filho único, unigênito. Agora vem, o que é a Igreja de Roma? Isso que ele fala para a Igreja de Roma, ele não fala para nenhuma outra igreja, somente a Igreja de Roma. É o reconhecimento da importância desta igreja na antiguidade. Era uma igreja amada, iluminada pela vontade daquele que escolheu todos os seres, no caso Pai, isto é, segundo a fé e a caridade, o amor, o ágape de Jesus Cristo, nosso Deus. Novamente a expressão Cristo, nosso Deus. É o reconhecimento da divindade de Jesus. Jesus Cristo é nosso Deus. Esse Jesus Cristo, nosso Deus, que foi concebido da Virgem Maria. Ela, isto é, a Igreja de Roma, que também preside na região da terra dos romanos. Ela tem eminência entre todas as igrejas da terra dos romanos, da Itália. Esta igreja, ele diz, é uma igreja digna de Deus, digna de honra, digna de ser chamada bem-aventurada, digna de louvor,
digna de êxito, digna de pureza, e que preside a caridade, a presidência da caridade, na observância da lei de Cristo, isto é, na observância essa lei de Cristo, Cristo nomos, significa toda a mensagem, né, a questão de observar, a questão de estar sempre atento, né, sobre aquela mensagem, sobre aquela lei da caridade, do amor anunciada por Cristo e que leva ao nome do Pai, novamente o Pai, porque aqui é o princípio e fim de todas as coisas. Como o Pai preside tudo, a Igreja de Roma também tem essa presidência, né, naquela realidade da antiguidade. Nós vemos 6 dignos. A Igreja de Roma, né, e a expressão para a Igreja de Roma que preside na caridade. Para nós é uma situação nova. É o reconhecimento desta igreja, da sua importância como igreja na antiguidade. Nenhuma igreja, por Inácio, foi tratada com tanta reverência como foi a Igreja de Roma. Então, a falar da Igreja de Roma, destinatário da carta, fala também agora, ele também faz agora a saudação. Então, ele fala da igreja, seus atributos, e agora faz a saudação. Saúdo-a também, isto é, saúda a igreja, né, em nome de Jesus Cristo, Filho do Pai. Aos que aderem a todos os seus mandamentos segundo a carne e o Espírito, isto é, que estão unidos a Cristo Jesus a partir de toda a mensagem do Novo Testamento que expressa os mandamentos de Jesus Cristo, na realidade humana e espiritual, inabalavelmente cumulados e confirmados pela graça de Deus, porque o Pai é justamente aquele que confirma tudo a partir da vivência daqueles que vivem a fé em Cristo, purificados de todo colorido estranho. Essa expressão colorido estranho se refere a uma fé contaminada, que perde sua razão de ser, perde sua pureza. Existe a preocupação de pensamentos contrários à fé recebida pelos apóstolos, e que existiam pessoas que minavam esta fé entrando dentro da comunidade. A igreja deveria preservar aquilo que ela recebeu dos apóstolos contra estas ideias, essas filosofias que faziam com que o cristianismo perdesse a sua identidade. Essas filosofias usavam elementos da fé do povo, isto é, da igreja, para colocar elementos novos, contrários à fé, ou penetravam dentro das igrejas. Mas se deveria sempre manter a pureza da fé. Agora, ele expressa: desejo todo bem, irrepressível alegria em Cristo Jesus, nosso Deus. Os votos para a toda a igreja de Roma. Capítulo 1. Pela oração, me foi concedida por Deus a graça de um dia contemplar vossos rostos dignos de Deus. Isto é, pelo fato dele ter sido feito prisioneiro e ser enviado a Roma para morrer mártir, ser condenado e morrer mártir, ele vê isso, uma graça que Deus concedeu a ele. Porque assim, ao sair de Antioquia, ser condenado, ser feito prisioneiro e ser levado a Roma, ele vai poder então contemplar os rostos
isto é, dos romanos, que ele chama rostos dignos de Deus. Só assim ele vai poder encontrar com os cristãos de Roma. Com insistência, havia implorado tal favor. Na oração de Inácio, ele tinha pedido que ele pudesse realmente chegar a Roma, iria encontrar com os cristãos de Roma e vê-los. Preso em Cristo Jesus, então foi preso na cidade de Antioquia, espero abraçar-vos. Isto é, ele vai encontrar com os romanos para abraçá-los, se for a vontade deles, se assim Deus quiser. Que eu mereça chegar ao termo, isto é, chegar ao martírio, que é uma grande o sentido e objetivo que Inácio tem ao chegar em Roma, né? Chegar ao fim, ser fiel a Cristo, sem renunciá-lo. Deu certo o começo, isto é, ele foi preso, isso aí deu certo. Oxalá consiga a graça de receber, sem impedimento, minha herança, isto é, o martírio, a vida eterna. Né? Essa herança e o martírio, que é a garantia da vida eterna, a participação de Inácio no sofrimento de Cristo, é o beber o cálice de Cristo. É que temo, não venha prejudicar-me vossa caridade. Inácio está preocupado que a comunidade de Roma possa intervir e tirá-lo do caminho de testemunhar Cristo na arena, de ser testemunha de Cristo. Por um ato de caridade, os romanos iriam impedi-lo dele de alcançar o martírio, isto é, o testemunho público de Cristo, sem precisar passar a vergonha de ter que renunciá-lo porque alguém o beneficiou. Não, ele quer enfrentar com toda a vida o seu martírio, o seu testemunho diante do império. Pois a vós é fácil realizar o que pretendeis, porque eles estão em Roma, conhecem muitas pessoas importantes, podem livrá-lo. Mas ele quer testemunhar a fé. Ele não quer renunciar à fé, nem tampouco ser beneficiado, porque isso impediria de ser testemunha de Cristo. Enquanto é difícil para mim encontrar-me com Deus, caso vós não me poupeis. Se eles agirem assim, tentando proteger a vida temporal, passageira de Inácio, ele não vai poder encontrar com Deus. O objetivo de todo cristão é estar em Deus, né? Caso vós não me poupeis, porque os romanos podem impedir, os cristãos de Roma podem impedir que ele alcance o seu testemunho público sobre Jesus. Capítulo 2. Não quero que procureis agradar a homens, mas que agradeis a Deus como de fato agradais. Então, não é tentar agradar aos seres humanos nem a Inácio. Se deve agradar a Deus. O cristão deve dar testemunho. Não deve buscar subterfúgios que o impeça de ser testemunha viva da sua própria fé. Nem eu terei jamais igual oportunidade de chegar a Deus, porque o momento dele dar testemunho e chegar a Deus é um momento único. Nem vós, caso calardes, jamais haveis de ligar vosso nome à obra melhor. Isto é, melhor deixar que as coisas corram, né? Porque esse calar tem um significado importante, é consentir a Inácio que ele possa ser fiel até o fim, testemunhando a Cristo. Jamais haveis de ligar vosso nome à obra melhor. Se eles concederem a Inácio a condição de ser testemunha, de que ele não possa fugir dessa, nem
ser beneficiado para fugir dessa realidade. Isso para ele seria também uma traição. Pois se calardes a meu respeito, serei palavra de Deus. Deus vai falar pela sua própria vida. Se, porém, amardes minha carne, isto é, o ser efêmero, passageiro de Inácio, não passarei de novo a ser senão uma voz. Então ele vai ser uma voz efêmera, passageira. O seu testemunho de mártir deixará de ser uma grande palavra, um grande testemunho da fé. Não queirais favorecer-me, senão deixando imolar-me a Deus. Ele vê isso como uma expressão, um martírio, como uma atitude do ser humano de se entregar totalmente a Deus, se imolar como vítima a Deus. Enquanto há um altar preparado para formardes pelo amor um coro em homenagem a Deus e cantardes ao Pai em Jesus Cristo. Porque Deus se dignou conceder que o bispo da Síria encontrasse no Ocidente. Ele veio do Oriente. O Oriente é o lugar que nasce o sol. O Ocidente é o lugar onde se põe o sol. Então, Deus concedeu, fez com que ele fosse digno de que o bispo da Síria viesse do Oriente, de onde nasce o sol, ao Ocidente, onde o sol se põe. É maravilhoso o ocaso, porque aqui o Ocidente, o ocaso, o pôr do sol significa o seu martírio, a sua morte. Vir do ocaso do mundo em direção a Deus. Vir para onde o sol se põe, ele poder dar a sua vida, ele poder entregar a sua vida a Deus, né? E assim, morrendo Marte, ele se dirige a Deus. É a morte que conduz à vida, para levantar-me junto dele, para ressuscitar. Para Inácio, afirmar que Deus se dignou conceder ao bispo da Síria, isto é, de Antioquia, encontrar-se no Ocidente vindo do Oriente. Ele se vê como pão eucarístico. Ele, Inácio, é como se fosse uma grande liturgia. Ele, Inácio, o mártir, ele é a oblação, ele é essa Eucaristia que se oferece. O estádio se apresenta, então, como o altar onde ele será oferecido. E os romanos, que vão matá-lo, né, os romanos serão os celebrantes. Esta imagem que Inácio tem. Ora, capítulo 3. Jamais tivesses inveja de alguém. Instruíste, sim, a outrem. Isso aqui faz uma referência à carta que Roma, na pessoa do seu bispo Clemente, romano, dirigiu à igreja de Corinto. Que insiste na desobediência à igreja e na necessidade, então, diante dessa obediência da igreja de Roma, de resolver essa questão disciplinar em Corinto. Alguns jovens haviam depostos alguns presbíteros, porque achavam esses presbíteros antiquados e queriam colocar presbíteros novos. Inácio, então, diante desse problema Clemente, então, diante desse problema disciplinar, escreve aos coríntios dizendo que não é lícito depor os presbíteros que foram eleitos, né, segundo a vontade divina, que eles deveriam voltar aos seus cargos e aqueles que destituíram os presbíteros deveriam ir para o exílio para manter a paz da igreja. Então a igreja de Roma foi chamada a ajudar a igreja de Corinto a resolver um problema disciplinar, penitencial. Então ele disse: jamais tivesse inveja de alguém, instruísse sim ao trem. Então, a igreja de Corinto, que foi ajudada pela igreja de Roma. É meu desejo que guardem sua força as lições que inculcais
os vossos discípulos. Ora, Clemente Romano, bispo de Roma, exaltava no seu capítulo 5 da carta aos Coríntios, Pedro e Paulo, troféus da Igreja de Roma. Que a Igreja de Roma permita que Inácio siga os mesmos passos de Pedro e Paulo, em seus martírios, por fidelidade a Cristo. Pedi em meu favor unicamente a força exterior e interior, isto é, eles devem suplicar para que Inácio seja capaz de assumir até o fim a missão de dar a vida pela fé, a fim de não apenas falar, mas também querer, de não apenas dizer-me cristão, mas de me manifestar como tal. Então, que ele seja autêntico no seu martírio, na sua entrega. Pois, se me manifestar como tal, também posso chamar-me assim a ser fiel, na hora em que já não for possível para o mundo. Então, que ele seja fiel até o fim. Nenhuma ostentação é boa, pois o nosso Deus, Jesus Cristo, novamente, Jesus Cristo Deus, nosso Deus Jesus Cristo, aparece mais desde que está oculto no Pai. O cristianismo não é o resultado da persuasão, mas o cristianismo é grandeza, justamente quando odiado pelo mundo, porque quanto mais odiado pelo mundo, mais ele se manifesta ao mundo. Capítulo 4. Escrevo a todas as igrejas. Insisto junto a todas que morro de vontade por Deus. Ele morre fiel a Deus. Ele não é covarde, ele é testemunha e vai testemunhar até o fim. Ele quer testemunhar. Ele não quer fugir do seu martírio. Se vós não mo impedirdes, suplico-vos, não vos transformeis em benevolência inoportuna para mim. Então não impeça que ele seja testemunha. Deixai-me ser comida para as feras, pelas quais me é possível encontrar com Deus. A morte, pelas feras, é encontrar com Deus. E ele então usa a imagem. Eu sou um trigo de Deus, uma Eucaristia, e sou moído pelos dentes das feras, para encontrar-me como pão puro de Cristo. As feras irão comungar, isto é, Inácio, que esse trigo de Deus que se faz Eucaristia, que se deixa imolar, destruir, e assim ele se tornar um pão puro de Cristo, uma Eucaristia pura de Cristo. Então ele pede aos romanos, acariciai antes as feras, para que se torne meu túmulo, e não deixe sobrar nada do meu corpo, para que na minha morte não me torne peso para ninguém, inclusive ter que ter necessidade de sepultá-lo. Então, termine logo com tudo. Então, de fato, serei discípulo de Jesus Cristo, fiel, quando o mundo nem mais vir meu corpo, é estar todo em Deus e não deixar nada para trás. Implorai a Cristo em meu favor, isto sim, a oração em favor de Inácio, para que por esses instrumentos das feras me faça vítima de Deus, oferta de Deus. Não é como Pedro e Paulo, que vos ordeno, porque Pedro e Paulo eram apóstolos. Eu sou um condenado. Pedro e Paulo eram livres, eu escravo. Mas quando tiver padecido, tomar-me-ei um alforriado. A morte liberta. Um alforriado de Cristo Jesus. E ressuscitarei nele, livre. A pessoa não pode ter nada que o prenda, ele tem que estar livre para Cristo, todo entregue a Cristo. E agora, preso, aprendo a nada desejar. Está totalmente entregue a Cristo, não deseja nada senão Cristo. Ser testemunha dele,
não encontrar subterfúgio para que ele possa viver mais um pouco essa vida efêmera, passageira e muitas vezes o perigo de perder a eternidade. Viver intensamente a realidade presente e as situações que nós temos que viver. É um testemunho místico que nós vemos de Inácio. Depois nós vamos continuar do capítulo 5º em diante. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.